E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência em mais uma videoaula. Essa de hoje vai falar sobre separação de misturas. Na videoaula passada a gente falou sobre conceitos de substâncias, misturas, alotropia, gráficos de mudança de estado. E hoje a gente vai falar sobre separação, processo de separação de misturas. A primeira coisa que a gente tem que pensar num processo de separação de mistura, ou no caso, para escolher o melhor processo para separar aquelas misturas que estão no sistema, no recipiente, é pensar sobre as propriedades daquelas misturas que estão ali, ou das substâncias que compõem aquela mistura que está ali. Por exemplo, ponto de fusão das substâncias, ponto de ebulição, solubilidade, densidade, tamanho, né, da granulometria, ou seja, o tamanho daquela substância. Isso tudo influencia para a gente escolher o melhor processo de separação. Existem alguns processos para sólidos, sólidos, líquidos, líquidos, sólidos, líquidos, enfim. Essa análise, que a gente chama de análise imediata, né, ela vai ser estudada agora e vai ser falada na sequência da videoaula, tá bom? Até já! Como nós falamos anteriormente, as misturas podem ser heterogêneas ou homogêneas. O número de processos de separação para as misturas heterogêneas é muito maior do que dos processos de misturas homogêneas, porque as homogêneas, umas estão dissolvidas nas outras, então a dificuldade de separação é maior. O segundo conceito importante da gente ter é que todos esses processos são processos físicos e não químicos. E por que processos físicos? Porque a gente quer conservar as substâncias separadas uma a uma, tá certo? Então vamos ver a seguir aí os próximos processos. O primeiro dele é catação. Catação é relativamente simples, né? A gente tem aí dois exemplos. Um deles é a catação do feijão com as impurezas, com pedras, com folhas, enfim, todas as demais impurezas indesejáveis. O outro exemplo de processo de separação sólido-sólido é a coleta seletiva de lixo, que separa os materiais um a um, ou seja, vidro, metálico, orgânico e aí por diante, tá certo? Então, catação é separação de misturas sólidas-sólidas. Um outro processo de separação de misturas heterogêneas, sólido-sólido, é a peneiração ou tamização. Esse processo consiste em separar materiais de tamanhos diferentes, agitando através de uma tela. Então, o material mais fino ele passa pela tela e o material de tamanho maior ele é retido na tela, sendo feita assim a separação desse material. Tá certo? O processo de separação magnética é sempre escolhido quando um dos componentes daquela mistura pode ser atraído pelo ímã. Nesse exemplo aí, a gente tem uma mistura de limalha de ferro e enxofre. Então, a gente quer separar o enxofre do ferro, colocando então o ímã para o ferro ser atraído, e assim a gente separa facilmente o ferro dessa mistura, tá bom? O processo de separação por ventilação é relativamente simples. Existem materiais de diferentes densidades, e aí é passado uma corrente de ar, né, sacudindo, elevando esse material, e é separado muito na agricultura dessa forma, casca de amendoim, folha de semente. Então você vai jogando o material para cima e o material mais leve vai sendo levado pelo ar, tá certo? Já na levigação, não é uma corrente de ar que se passa, é uma corrente de água para separar materiais de diferentes densidades. Usa-se uma ferramenta chamada bateia, isso é usado muito na extração de ouro, né, no garimpo, e vai agitando essa bateia e a água vai passando ali, o fluxo de água vai passando e os materiais de densidades menores vão sendo levados pela água, né, folha, cascalho, areia, impurezas de ouro, que é muito mais denso, ele fica no fundo dessa bateia, que é cônica. É relativamente simples também, e separa sólido de sólido. Já no caso da flotação ou sedimentação fracionada, a gente separa os sólidos também por diferença de densidade. Vamos ver esse exemplo daí.
a gente tem dois sólidos ali, que seria a serragem e a areia no fundo. Tá? A gente adiciona um terceiro componente, que é a água, com densidade intermediária entre os dois. Ou seja, a água vai fazer com que eles se separem ali. A serragem é mais leve que a água, fica flutuando, a água fica no meio e a areia fica depositada no fundo, que é o componente mais pesado, mais denso. Tá bom, pessoal? Na dissolução fracionada, vocês separam os dois sólidos quando um deles se dissolve num determinado solvente. Nesse caso aí, o solvente é a água, né? E o soluto é o sal, ou seja, a substância que se dissolve, tá bom? Então, a gente colocando a água ali, cria uma solução salina, né? E a areia fica depositada no fundo. Para separar essa solução salina dessa areia, a gente usa um outro processo que é a filtração, tá? Então, no caso da filtração, retém a areia, passa a água salgada, tá? E aí depois, para separar o sal dessa água, a gente simplesmente procede por evaporação. Faz um aquecimento, a água evapora e você fica com o sal retido ali, tá bom? A decantação ela é escolhida para separar misturas heterogêneas quando você tem sólido e líquido. Nesse exemplo daí, por exemplo, olha, a gente tem uma mistura aí de areia e água, né? A areia, por ser mais densa, através da ação da gravidade, ela vai se depositando no fundo, vai ficando depositada ali, sedimentada ao longo do tempo, né? Vai se esperando e depois que está bem separadinha ali, a gente separa a água, né, manualmente, fazendo uma transferência para outro recipiente. Qual é o problema desse processo de decantação? É o tempo, é demorado, né? Porque dependendo aí do peso e das misturas em questão, demora bastante tempo para haver essa separação total, tá bom? Dependendo da quantidade de amostra e do tempo que se tem, o melhor processo nesse caso de separação entre sólido e líquido seria a centrifugação. Centrifugação nada mais é do que a decantação acelerada, né? Um processo de aceleração da decantação. Só que, como pode ver aí na ilustração, os recipientes são menores ali para colocar numa centrífuga, né? Então você coloca aquela mistura de sólido e líquido, né, em tubos, faz o equilíbrio do equilíbrio ali da centrífuga e coloca a centrífuga para rodar, para girar numa determinada velocidade, num determinado tempo, né? Com isso você separa totalmente a parte sólida do líquido. A parte sólida vai lá para o fundo do tubo e a parte líquida fica em suspensão, tá bom? No processo de filtração, você também separa sólido de líquido, só que dessa vez você usa um filtro de vidro e um papel de filtro, ou seja, uma superfície porosa ali. E o que acontece? A parte líquida passa, né, pelo filtro e a parte sólida é retida ali no papel de filtro. A filtração simples ela é mais demorada, né, porque é através da gravidade que o líquido vai passando e o sólido vai ficando na superfície porosa, que é o papel de filtro. Quando a gente quer acelerar o processo de filtração, a gente escolhe a filtração a vácuo, que pode ser feita ou através de uma bomba de vácuo ou através de uma trompa d'água. A função da bomba de vácuo e da trompa d'água é criar uma pressão negativa ali do fluxo de ar, tá? Para poder acelerar o processo de filtração, né? O material usado aí, olha, é um funil, né, que é o funil de Butner, tá? Um papel de filtro, tá? O kitasato, que é o recipiente, e essa trompa d'água aí com fluxo de água constante. Vai criando uma pressão negativa ali no kitasato, tá? E vai puxando a mistura com muito mais velocidade, tá bom? Diferentemente da filtração simples, que demora um certo tempo, um tempo maior do que a filtração a vácuo. O processo de decantação serve para separar misturas onde existe o líquido-líquido, através de diferenças de densidade. Nesse exemplo aí,
A gente tem o óleo e a água. O óleo é menos denso, fica na parte de cima. A água é mais densa, fica na parte de baixo. Depois de um determinado tempo, né, os dois líquidos estão completamente separados. Você abre aquela torneirinha ali, olha, e deixa o líquido mais denso passar para um outro recipiente, tá? E fica totalmente separado do líquido menos denso, tá bom? Pessoal, a evaporação é um processo, né, é um método de separação utilizado quando a gente quer separar o sólido do líquido, ok? Esse exemplo que a gente tem aí é o exemplo de obtenção de sal, sal de cozinha, cloreto de sódio, utilizado nas salinas. Basicamente consiste em colocar água do mar. A água do mar é uma fase só, né? Uma mistura homogênea. Você não consegue ver duas fases ali, apenas uma. Então você coloca a água em reservatórios, na verdade, espaços em céu aberto, e o sol e o vento fazem com que a água vão evaporando e fique só a parte sólida, ou seja, a parte sólida é recolhida, ela vai sendo recolhida à medida que a água vai evaporando, tá certo? Então você consegue separar a parte líquida da parte sólida. Obviamente que na sequência o sal passa por um processo de purificação, né? É um tratamento para poder ser usado nas nossas cozinhas, tá bom? Na destilação simples, a gente também separa sólido de líquido, tá? Sem ter a perda do líquido. Então, é uma mistura homogênea, né? Onde você tem ali um sólido diluído no líquido. Nesse caso é a água e o sal. E aí tem todo esse equipamento de laboratório montado, né? Você tem um aquecimento dessa solução, tá? E através de diferentes pontos de ebulição, você faz o aquecimento. Nesse caso, a água evapora, né? Ela tem um ponto de ebulição menor do que o sal, tá? A água no estado de vapor, ela passa ali, ó, por um condensador. Esse condensador, como o próprio nome já diz, faz a condensação, né, da água do estado gasoso voltando para o estado líquido. E aí ela é recolhida no outro recipiente, que chama Erlenmeyer, tá bom? Então fica só um sal do lado e água do outro. A destilação fracionada é muito usada na indústria de petróleo e é um processo de separação onde você tem o líquido petróleo, que é formado por diversos hidrocarbonetos, tá? São moléculas grandes de carbono, oxigênio, hidrogênio, e que tem diferentes pontos de ebulição também. Então, através dessa diferença de ponto de ebulição, o menor ponto de ebulição é o material que sai primeiro. Então, está representado aí, por exemplo, por gás, depois vem a gasolina, o querosene, óleo diesel e assim por diante.